Olá, muito boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui mais um mês de Estúdios Pops e Ana Reis Políticas Públicas. E neste mês nós vamos falar sobre previdência, gente, previdência social, INSS, e eu trouxe como convidada, já é uma amiga antiga, a doutora Michele Cunha, que vocês já conhecem também, tanto aí pelo trabalho de advocacia voltada a essa área, e principalmente para quem deseja se aposentar. Pode falar com ela, doutora Michele Cunha. Agora eu vou pedi-la para que ela se apresente. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Estúdios Pops, ao programa Ana Reis Políticas Públicas. Gostaria que a senhora se apresentasse para o nosso público, tanto o meu quanto o seu, e principalmente do Estúdios Pops. Olá, é uma grande oportunidade essa estar aqui com você, com todo o seu público. Eu sou a Michele Cunha, a doutora da conexão, assim que eu chamo, porque eu trabalho com direito previdenciário, que é a dor, né? Que é a dor de uma aposentadoria, de uma doença. Então, por isso que eu falo que é a conexão. Sou formada em psicologia, em direito, com pós-graduação em direito do trabalho e previdenciário, pós em psicopedagogia, sou palestrante, perita da Justiça do Trabalho e agora escritora. Nós vamos ficar sabendo sobre essa nova profissão dela, escritora. Tenho certeza que ela irá compartilhar comigo quando ela puder falar mais abertamente sobre esse projeto dela. E eu fico muito feliz porque, de fato, eu não sabia, eu achava que você fosse formada somente na área do direito, né? Mas fico feliz. Gente, a doutora esqueceu de dizer também que ela tem uma loja online também sobre perfumes para mulher que deseja ficar ainda mais cheirosa, que depois, no final, ela vai falar sobre isso também, viu, doutora Michele? Já fazer a conexão, a mulher da conexão, falando sobre conexão da essência da mulher cheirosa. É isso? Exato, é o meu lado empreendedora, né? Isso é muito importante para a gente não ficar parado ou já pensando numa aposentadoria. Ah, ninguém melhor que ela para falar sobre aposentadoria. Doutora, de antemão, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Muita gente confunde LOAS com BPC. BPC, isso mesmo, né? BPC. Porque tem hora que pode inverter aí os Uhum. nomes. Eu gostaria, apesar de que o artigo 20 ele fala sobre a questão da lei orgânica, fala sobre o LOAS, inclusive sobre essa outra parte aí da aposentadoria continuada. Eu gostaria que a senhora começasse explicando se há uma diferença, se não há, e quando utilizá-los, né? Tanto o LOAS quanto o outro, que Uhum. é praticamente a mesma coisa. É um benefício de prestação continuada destinado a pessoas de baixa renda, né? Pessoas idosas de baixa renda e a pessoa com deficiência também. Todos contemplam o BPC LOAS, não é um benefício automático, né? Tem que ter a baixa renda e, no caso, se for idoso, a idade, e se for pessoa com deficiência, a deficiência comprovada. Então, passa por duas perícias, perícia médica e ainda a perícia social. Esse BPC, ele está determinado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele é um benefício da assistência social. Entendeu? Então, é por isso Uhum. que tem essa confusão de LOAS com Com BPC. BPC. Mas ele é um benefício de prestação estipulado dentro da Lei Orgânica da Assistência Social. E uma das diferenças porque a pessoa chega lá, meu vizinho aposentou com LOAS, né? Então, é isso que chega assim. O BPC LOAS, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício, tanto que não tem 13º. Então, a aposentadoria tem 13º. Os benefícios de prestação já não possuem. É importante frisar isso, porque muitas vezes as pessoas vão contando que tem esse 13º e o 13º ele não existe, Não contempla, né? né? E também ele não passa com o falecimento. Então, por exemplo, a aposentadoria, se a pessoa tiver herdeiro, o herdeiro ele vai se habilitar. O PPC não. Por quê? Porque ele é uma condição de vulnerabilidade daquela pessoa em específico.
E agora nós vamos entrar um pouquinho, né, para a gente ir falando sobre as questões de saúde, já que a senhora entrou nessa questão do afastamento, da aposentadoria, do benefício. Vamos começar falando que em 26 de maio de 2026 começou a vigorar a NR1, que fala lá das questões das disposições gerais, das questões psicossomáticas e psicossociais. A senhora, já que está nessa área também, né, que tem conhecimento, como que a senhora tem visto essas questões de saúde, afastamento? Porque, claro que hoje as empresas vão ter que se adequarem a essas questões, perdão. E antes, como que era feita essa análise, essa questão de perícia médica para afastar o profissional Eu da falo que o empresa? INSS ele já está anos-luz, né? Então, assim, a NR1 foi uma pressão do trabalho tem sido feito pelo INSS, porque ele já, há muito tempo, já fazia o cruzamento do CID, que é a da doença, com o CNAE. O que é o CNAE? É a classificação da empresa, Cadastro Nacional de Atividade da empresa. Então, só para dar um exemplo, se é uma empresa de atacado e lá tem motorista, o que o INSS já fazia? Motorista, CID M, começou a cruzar. Então, M, motorista, é uma doença, ok, que tem mais relação. Então, há muito tempo o INSS já vem fazendo essa relação e colocando a responsabilidade dessa doença para o empregador, sendo uma doença o quê? Ocupacional. Com isso, a doença sendo ocupacional, o colaborador ele tem estabilidade, ele tem que ter o recolhimento, né, as contribuições do FGTS todo mês depositada. Então, toda essa responsabilidade da empresa. Isso já há algum tempo atrás. Com a NR1, agora a empresa, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, ela tem que comprovar que ela fiscalizou, que ela mapeou e que ela está oferecendo condições para esse trabalho. Então, a regra do jogo mudou. Então, antes, eu vou ver. Não, agora não. É objetiva, ela tem que comprovar. Então, muitas empresas que eu tenho visto não estão olhando o afastamento pela ótica da NR1 pelo crivo previdenciário. Estou olhando só para o crivo trabalhista. Tipo, eu tenho que contratar, eu tenho que fiscalizar isso. Mas não está vendo o impacto que a implicação da NR1 tem no direito previdenciário. Né? Então, CIDs preponderante, como o CID de depressão, burnout, se a empresa não tiver isso bem feito, vai desaguar também no direito previdenciário. Então, os afastamentos vão ficar aí, né? Então, o que tem visto? O que tem que ser feito? Além desse mapear, a empresa tem que gerenciar os riscos psicossociais. E como que começa? Só no indivíduo? Não, é toda uma cultura da empresa, né? Então, um colaborador que às vezes tem pressão, não só de setor de vendas, mas todo. Para você ter uma ideia, a NR1 é tão ampla que até a parte de arquitetura, ela entra, sabia? Por exemplo, deixar colaborador a empresa quer que demite, mas não quer demitir porque ainda não tem orçamento. Vamos colocar num cantinho ali, sem ventilação, sem nada. Está entrando nos riscos psicossociais, porque até a arquitetura diz sobre o ambiente. Olha que interessante, né? E olha a responsabilidade que é sobre isso. E no caso da pessoa que ela afastou por uma dessas doenças psicossociais, e como é que fica a contagem de aposentadoria? Não, a Ou aposentadoria não interfere? não interfere. O que pode ser feito, às vezes, é dependendo do grau que a pessoa está, de burnout. Às vezes, ela pode até aposentar por invalidez. Entendeu? Então, assim, vai depender de cada caso. Então, assim, não vai ter aposentadoria especial para as pessoas, mas elas podem vir a aposentar por invalidez em questão decorrente do trabalho.
O que eu vi nesses últimos dias, desde a implementação em vigor, mesmo a partir do dia 26, que muitas empresas, até porque eu visito algumas empresas, e as empresas estão reestruturando até o local das pessoas almoçarem e jantarem. E isso eu Sim. tenho visto e tenho achado assim de grande valia, porque se fosse em outro momento, nenhuma empresa estaria adequando o espaço na valorização do profissional. Tem outras empresas também que estão entrando com um liminar para suspender a fiscalização. O que eu falo é o seguinte: esse ambiente de trabalho é o meu, é o seu, é de todos nós. Então, para que adiar alguma coisa? Porque você tem que prestar atenção num clima, né? Quanto maior for a produtividade, esse clima tem que ser bom, né? Então, passou do momento de investir nas pessoas mesmo, né? Então, por isso que é importante o diagnóstico. Eu falo novamente para as empresas que o risco psicossocial não é só palestra, tá? Tem muitas empresas que têm procurado para dar palestra, não, é muito mais. É uma mudança de comportamento em frente às doenças, em frente a esse trabalho, e uma nova ressignificação do que vem a ser trabalho mesmo, né? Então, é uma política de evitar o envio de WhatsApp de final de semana, fora do horário. São questões tão básicas, mas que precisam ser reestruturadas. As pessoas precisam ter momento de descanso, precisam ter um momento com a sua família, momento com ela mesma, Ou né? seja, fica a questão de sobreaviso. Ela continua em sobreaviso estando no merecido descanso. E uma outra questão muito importante também vem a ser é, a cultura da pessoa quem manda, do chefe, né? Então, será que as empresas não têm que reavaliar se vão querer chefe ou líder? Que o chefe é o que manda fazer. O líder, quando você vê o líder, já está ali na frente, já está fazendo, né? Então, chegou a hora, porque muitas vezes os problemas estão ali por causa desse preposto, por causa desse chefe, Uhum. e não do líder. Então, passou da hora das empresas reavaliarem esses postos, uma descrição de cargos, para saber o que realmente é a sua atribuição, o que você tem que fazer. Tá vendo? Tanto que é amplo o que é o risco psicossocial. Hum. E uma das coisas que eu tenho mais falado é a injustiça social. Gente, eu já fui colaboradora de empresa. É o dia de pagamento, dia quinto dia útil, não tem produção na empresa. Por quê? Cada um pega o seu olerite e vai discutir com o outro. Quanto que você ganhou? Quanto? Não, mas eu trabalhei tanto quanto você. Então, enquanto não tiver políticas de cargos e salários estruturadas da empresa também, e você pode ver que ninguém está falando sobre isso, Uhum. ninguém, não vai diminuir os riscos. Porque o dia quinto, gente, todo mundo quer saber quanto que você ganha, por que que você fez horas extras? Então, salário é uma questão crucial Dentro de uma dentro de empresa. uma empresa. O que eu tenho percebido também, eu sou muito. Eu falo que eu chego num ambiente, eu fico avaliando ali os detalhes. E que eu tenho percebido, questão de função. Não seria especificamente o desvio da função, mas em si, que aquele funcionário, que uma empresa, ela coloca um funcionário para fazer uma coisa que o funcionário ele não quer. E é onde não tem, e é onde a pessoa também acaba adoecendo. E na maioria das vezes a pessoa adoece sem ter coragem de falar pela necessidade que ela tem de precisar do trabalho. Como é que a senhora vê essa situação dentro de uma empresa? Qual que seria? Porque eu já vi pessoas especializadas para cuidar de empresas que não alocam os funcionários. A gente volta de novo na questão. É, precisamos melhorar os processos internos da empresa, principalmente processo seletivo. Muito contrata, depois vou ver qual que é a sua função. Não é assim. Então, você tem que ter um processo seletivo, você tem que ter uma descrição de cargos e entender daquele perfil. Se aquele perfil não é para dirigir à noite, por que você vai pôr a pessoa para dirigir à noite? A produtividade dela não vai ser a mesma. Então, precisa de ter processos. Primeiro, processo seletivo e depois também o processo de classificação, processo de mudança de cargos, tem que ter. Então,
É tudo o que a empresa precisa. É hora de arregaçar as mangas, ver o que está errado e começar a reestruturar. Porque, infelizmente, vai doer no bolso. Aquilo que muito já se sabia antigamente, né? Isso aí não é coisa nova, né? As pessoas estão adoecendo. O Brasil é um dos países com maior afastamento por CIDs, de depressão, pânico. Por quê? E isso está saindo caro para todos nós. Não está saindo caro só para o Estado, está saindo caro para as empresas também. Porque aquele colaborador afastado, ele está custando Gerando despesa. despesa. Por quê? Vai ter que colocar outra pessoa no lugar, vai ter que treinar outra pessoa. Então, nós precisamos, eu falo que antes de um CNPJ, a pessoa tem que entender que tem um CPF ali, que está doente e que precisa de acolhimento. A gente vê assim, para pensar, né, nessas questões de saúde. Pensa assim, meu Deus, quantas pessoas estão doentes, muitas vezes nem é a dificuldade em ter uma boa comunicação com a empresa, prefere muitas vezes pedir demissão a ter que chegar no gestor ou no líder para dizer, olha, eu estou insatisfeita com essa posição que eu estou. O que que a empresa tem a me oferecer? Mas você falou uma coisa tão interessante que eu falo, no meu artigo, eu falo alguns KPIs, indicadores de qualidade. Um dos KPIs do risco psicossocial é a comunicação. Pra você ter uma ideia, uma empresa fazendo gestão de afastamento, ela pegou e mandou no WhatsApp assim para a pessoa, favor apresentar a comunicação de decisão da alta médica do INSS. Será que não é o momento de fazer uma gestão de fato? Liga. Por que a empresa não liga para uma pessoa que está afastada? Olha, eu vi que o seu afastamento aqui encerrou. Você deu entrada em outro recurso no INSS? Você tem outro atestado? Preocupa saber como a pessoa está. Não, ela está fazendo o quê? Protocolo. Concorda? Será que o líder não pode pegar o telefone e ligar e saber como que essa pessoa está? É o mínimo que se faz. É o mínimo. Então, assim, eu tenho reparado que as empresas estão, novamente, WhatsApp. Isso não é gestão de afastamento, né? Isso é protocolo. Quero deixar protocolado que eu entrei em contato. Com o funcionário que está afastado, muitas vezes fica até um ano afastado da empresa e ninguém está nem aí. Né? Então, o momento que tem para entrar em contato, em vez de já entrar de cara, de pedir a comunicação, preocupa saber como que é que essa pessoa está. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse documento, né? Porque o que acontece? Quando eu te fiz a pergunta, é porque eu tive uma amiga que passou pela situação de não ser informada pelo estabelecimento sobre esse documento, aonde ela teve o pedido dela do dinheiro dela, que é um direito dela, né? Na época, que não foi passado. Ou seja, o escritório sabia, o local sabia que tinha que passar o documento para ela, o pedido foi indeferido, aí a pessoa está ali, acamada, desesperada, porque ela tem a casa para cuidar, tem alimentação e sai doente para resolver alguma coisa no INSS. Eu brinco que o INSS não é para amador, porque é tudo sigla. DUT, DDI, DCB, é tudo assim, né? Então, o advogado previdenciarista, ele tem um linguajar próprio ali. Eu achei tão bacana que eu fiz até um conteúdo sobre isso. Quando a pessoa ela trabalha numa empresa, ela é um empregado, quando ela afasta, a empresa tem que fazer um formulário que chama declaração do último dia trabalhado. Então, além do atestado médico, a pessoa também tem que colocar essa declaração. Mas para que serve isso se já está no atestado? Porque tem muitas pessoas que entregam o atestado e que continuam trabalhando. Certo? Que batem ponto, ou que leva o atestado, não apresenta e quer dar entrada no INSS. Você entendeu? Então, tem gente que com atestado em mãos não entrega para a empresa e dá entrada no INSS. Então, o INSS, para evitar isso, o que ela faz?
ela, além de te pedir o atestado, ela pede uma declaração do empregador de qual foi o seu último dia trabalhado. Então, mesmo que você tenha um atestado em mãos, pode ser que o seu benefício não seja concedido por falta dessa declaração, porque o INSS quer saber se realmente com aquele atestado você ficou em casa ou com aquele atestado você não apresentou para a empresa e foi trabalhar. E teve o caso dessa mesma pessoa que informaram para o INSS, ou seja, efetuaram o pagamento da guia, né, porque tem o e-social, e informaram ela operada, já afastada, informaram, né, sobre ela, onde também foi um motivo das recusas, o indeferimento do processo dela. Então, assim, as empresas ficarem atentas nisso também, né, porque o e-social. Explica um pouquinho para nós sobre a questão do e-social, de como ele funciona, Então, é um verdade. cruzamento, né? Então, hoje tudo já cai direto no INSS. Quantidade de afastamento, quantidade de dias de afastamento, até mesmo as reclamações trabalhistas. Por quê? Tem verbas que vão ser pagas por meio de acordo que você fez numa ação trabalhista e eles têm código. Então, todos esses códigos já caem no e-social, aonde é mapeado. Então, é um prato ótimo para o INSS e para a Receita Federal também, por causa do cruzamento desses dados, tá? Então, o INSS, a esse momento, ele já sabe quantos afastamentos a empresa teve, quantos desses afastamentos gerou 5 dias, 10 dias, 15 dias, e quanto desses afastamentos já vai cair direto para o INSS. Então, ele está fazendo esses cruzamentos. Por isso que, quando o colaborador for afastar, cabe aos recursos humanos já preparar o DUT. Né? Faz um checklist, ó, tem um atestado? Então, tem um atestado, tem a DUT e envia para o colaborador. Isso é gestão também. Isso é gestão de doença. Então, esse é muito bem feito. O INSS, ele avalia a conduta da empresa, porque normalmente abre-se a exigência, né? O que é exigência? Você tem tantos dias para me apresentar esse documento. Então, vai só aumentando a fila de Uhum. espera dentro do INSS. Igual, eu fiquei assim até muito impressionada, porque eu tive a oportunidade de estar presente no INSS aqui de Uberlândia em dois momentos. E apesar do que eu falo, que a gente tem que também falar as coisas boas e as coisas positivas e negativas, né? Quanto à questão de, principalmente de atendimento. Que ali dentro tem um acolhimento. Como é que a senhora vê esse acolhimento lá dentro, no sentido assim, as pessoas que estão lá para assessorar, né? Ah, você vai ficar naquela fila ali, seu lugar é aqui, de cá, cada situação ali é de um jeito. Como que a senhora vê esse acolhimento por parte das pessoas que estão lá dentro também? Porque, na verdade, a pessoa já chega doente. Ninguém quer sair de casa operado, como eu presenciei a minha amiga tendo que sair de casa, né? Com a bolsa de colostomia e deslocar de casa num momento de tanta dificuldade para poder chegar no INSS por uma coisa que a própria contabilidade já deveria ter repassado. Olha, eu já trabalho com direito previdenciário há muito tempo, mas antes de mexer com direito previdenciário, eu era gestora de recursos humanos, então eu já ia dentro do INSS há muito tempo para ver afastamento de colaborador, para ver questão de nexo técnico epidemiológico. Eu falo ali, ó, eu conheço cada colaborador do INSS, cada servidor ali. Eles realmente, eles possuem uma meta elevada para atendimento, mas o atendimento deles é bom, tá? E assim, eu conheço eles há muitos anos, e quando a pessoa tem problemas no cadastro, ele avalia o cadastro, porque a questão de INSS que eu falo hoje é a questão da informação. Uhum. O aplicativo, ele é muito complicado para quem não tem esse conhecimento. Não, por mais que queira te tirar dentro da agência, para a pessoa não ir na agência para ter o aplicativo, a grande parte da população ainda sofre com isso. Ele não é autoexplicável, ele é difícil. Ter o código de verificação, a pessoa tem que ir no Gov para ver, é uma dificuldade. Inserção de atestado.
E é muito complicado. E aí onde vem os golpes, né? Porque as pessoas vão pedir ajuda para outras pessoas ao invés de ir a um advogado ou ir nos Correios, onde tem a parceria do Correio com o INSS. Então, procurar certificar-se dessas fontes melhores, né? Para que tenha o seu benefício resguardado. Né? Então, a gente teve os problemas com empréstimos consignados que as pessoas não fizeram, tanto que isso é perigoso. Então, a minha alerta que é para as pessoas que não sabem mexer no aplicativo, tem o INSS para ir, mas procurem, né? Procure a OAB, que ela vai fornecer ali também os advogados, ou procure o correio, para que você realmente lide com pessoas profissionais. Que realmente consiga ali, realmente ajudá-los, né? No momento de aflição. Porque a minha preocupação não é com pessoas como nós, são com as pessoas idosas que não têm um aplicativo, que ainda usa-se, né, da modalidade a moda antiga, que gosta de ir ver, levar o papelzinho, aquele processo todo que a gente já sabe. Bom, uma outra pergunta que eu quero fazer, porque eu quero que a senhora deixe claro aqui para nós sobre a questão da aposentadoria. Porque antes chegava-se aos 53, já poderia aposentar por tempo de serviço. Com essas mudanças agora, e questões previdenciárias também, tirando o tempo por tempo de serviço, que seria 100%, sim, estou aposentado 100%, né, como garantia por tempo de serviço. Hoje, qual que é a idade máxima, qual que é a mínima, o que que... Vamos lá. Olha, vocês vão brigar comigo, mas a gente tem que trabalhar hoje com planejamento previdenciário. Cada caso é um caso. Sabe por quê? Tem gente que tem documento rural, né? Que o pai aposentou rural, que morou na roça. Tem gente que serviu o exército. Então, todo caso ele é avaliado. Tem gente que trabalha em empresa que que está ali no risco químico, um risco biológico. Então, cada caso é um caso. E outra coisa, contribuições pagas fora do prazo do dia 15, ele não entra. Então, por isso que eu falo, olha, esquece o seu vizinho, esquece aquele amigo seu que aposentou, porque o seu caso, ele é outro. Então, hoje é planejamento previdenciário, tá? O que é o planejamento? Uma pessoa vai entrar dentro do seu aplicativo do INSS, vai baixar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, vão ver se todas as contribuições estão ali, vão ver se contribuições podem estar em outros documentos que a gente chama de microfichas. Já aconteceu de pessoas que eu dei entrada, tinha contribuições que não estavam no sistema do INSS, que estavam nessas microfichas, e que a gente pode reaproveitar. Então, esse é o planejamento, é olhar se aquelas contribuições, olhar se você precisa ter um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, entrar em contato com essas empresas para fornecer, além do PPP, o laudo técnico, que é o LTCAT. Então, esse é um planejamento. Então, não leve em consideração mais. Olha, o que eu mais tenho lá no escritório, eu já tenho 35 anos de tempo de contribuição. Falei, e daí? Porque o corte é em 2019, na época da reforma. Então, na época da reforma é que a gente faz o corte e vê, na época, quanto tempo ele tinha e quanto que ele vai ter que pagar ainda de pedágio para ele entrar nas regras de transição, tá? Então, essa é a dica que eu dou e é uma dica de ouro, tá? Outra dica que eu dou também as pessoas acham que previdência é só para aposentar. Não, a pessoa tem que contribuir porque ela pode ficar doente amanhã. Ela ficando doente, ela não vai ter benefício, ou auxílio-doença, ou uma pensão por morte. Então, a gente não pode ficar só o foco de aposentadoria. A gente tem que pensar que existem outros benefícios também. Para a gente poder falar um pouquinho sobre, eu gosto muito desse assunto previdenciário, porque a gente vê muitos casos de doenças, né? Doenças crônicas, assim como Alzheimer, cânceres. Como que a senhora vê essa questão? Tem muita gente, não sei se a senhora tem algum caso, de pessoas
que tenham tido algum tipo dessas doenças e que talvez precisasse do dinheiro dela ou que não tenha nenhum tipo de recolhimento, ela pode entrar com o pedido do LOAS também ou não? Como é que Sim, funciona? pode pedir. Só que o LOAS, né, o BPC, ele tem dois critérios, que é a vulnerabilidade e a doença. A vulnerabilidade é a renda, um quarto salário mínimo. Isso aí, muito tranquilo de comprovar. Mas as pessoas chegam até a gente sem laudo, sem atestado médico. Essa é a maior dificuldade que eu vejo, Uhum. sabe? Então, normalmente a gente entra em contato com alguns médicos parceiros para fazer um trabalho social também, porque eu acho que é importante que as pessoas tenham algum trabalho social. Mas a gente orienta sempre também a procurar o serviço social do AI para pegar esse prontuário. É muito importante ter o início daquela doença ali diagnosticada, né, como tratamento, e com isso a gente dá a entrada sem problemas e ainda pedimos a isenção de imposto de renda, que dependendo do Hum. caso, né, e da doença, tem isenção do imposto de renda também. Então, a indicação que eu sempre dou para a pessoa procure um especialista para fazer essa avaliação, porque a gente sabe o caminho de procurar bons documentos para que o deferimento seja mais rápido, né? Que seja de preferência administrativo do que judicial. A senhora falou na fala anterior sobre a questão do fundo rural. A pessoa que, por exemplo, ela trabalhou a vida inteira na roça, na lida, e aí ela quer aposentar. Quais são os documentos necessários para aquela pessoa que trabalhou no campo muitos anos? Palavrinha-chave chama lavrador. Procure documentos na sua casa que tenha essa palavra lavrador. Uma certidão de nascimento, a certidão de reservista, às vezes tinha lá que a função da pessoa era lavrador, a própria documentação da escola, porque a escola normalmente era na roça, né? Uhum. Documentos dos pais, dos irmãos também, porque quando ia no cartório levava todo mundo para registrar, né? Então tem a função lá de lavrador, tá? E alguns documentos também junto ao sindicato, nota fiscal, porque às vezes a pessoa comprava alguma coisa, algum adubo. Então, tudo isso são meios de prova. Mas a maior prova a gente precisa ter essa materialidade, mas ter boas testemunhas também. Quem seriam essas testemunhas? São os vizinhos, porque um troca dia com o outro. Na roça era comum, Uhum. né? Como não tinha jeito de contratar as pessoas, falavam, olha, hoje você trabalha aqui para mim, amanhã eu trabalho na sua roça. Então, ter esses contatos com circunvizinhos, né? Também, porque aí a gente pede a justificativa administrativa, que é essa prova oral, muito bem avaliada. Hoje, dentro do INSS, não está sendo feito por falta de colaborador, mas a gente faz ela judicial. Agora vamos para a perícia de uma pessoa que tenha perdido membros. No caso, a pessoa perdeu ali um dedo inteiro. A senhora também mexe com essa parte perdi um dedo no acidente ou acidente de trabalho, porque eu também tenho visto, tá, que tem muitos trabalhadores que estão sem os EPIs. E as empresas vêm e têm fechado os olhos para isso também. Como é que a senhora avalia essa situação? Dentro dos KPIs que eu falei, são os EPIs, né? Então, é muito importante a empresa, além de comprar, ela entregar e ela fiscalizar. São três ações: comprar, entregar e fiscalizar. Quando eu fiz psicologia, eu até escrevi um artigo, por que as pessoas não usam EPI? É muito interessante isso, porque o próprio colaborador, ele sabota. Então, ele não quer usar o EPI. Tem várias premissas sobre, eu não vou usar capacete porque eu vou perder meu cabelo, vai cair, sabia? Então, são vários elementos sobre isso, Várias desculpas. inconsciente, que leva a pessoa a se sabotar. Mas, voltando às empresas, tirando essas falácias, né, que as pessoas não querem usar, é importante ela fiscalizar. Por isso, do técnico de segurança do trabalho, né, dentro das empresas.
é a formação de cipeiros, porque a importância também dos cipeiros, e a propagação da ideia da cultura da segurança, um vigiar o outro, um treinar o outro, um amparar o outro, né? Então, se eu vejo você não tá usando, em vez de eu te dedurar, olha, a Ana não tá lá usando, ô Ana, você não viu naquele curso lá que a gente fez, tanto que é importante usar, começar a conscientizar, né? Isso é cultura que as empresas vão ter que adotar. Agora, voltando à parte de percas de membro, é importante que dentro, né, da Previdência tenha aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência. Então, dependendo da mutilação que ela tiver, ela pode entrar na classificação da aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência. Por exemplo, eu sou deficiente, eu sou monocular. Eu sou amblíope, então eu não tenho uma visão esquerda perfeita, 100%. Então, o meu planejamento é a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência. Tá vendo? A gente volta àquele caso. Cada caso é um caso. Então, o advogado previdenciarista, ele vai fazer uma anamnese, ele vai entender o seu caso e vai ver quais são as estratégias melhores para cada um. Bom, eu gostaria de ficar aqui horas e horas falando sobre segurança do trabalho, gente, porque eu sou apaixonada pela minha profissão, então sou muito suspeita, né? Doutora, gostaria de agradecê-la pela oportunidade de falar sobre previdenciária, sobre questão de INSS, sobre saúde, e em breve vamos conhecer também o seu artigo. Já fiquei ansiosa, já tô doida para ver. Para vê-lo, né, para conhecer, porque nós que trabalhamos e que falamos sobre disposições gerais, né, eu falo que eu sou uma paciente do burnout, então a gente, quando chega algo para nos alegrar com artigos, com coisas que a gente sabe que daqui para frente vão fazer valer a pena, né, a gente fica feliz. Gostaria muito de agradecê-la pela presença, pelo momento aqui no Estúdios Pops, junto com a senhora. Eu que agradeço. O artigo é NR1 e o reflexo no direito previdenciário. Em breve vai estar sendo publicado uma revista lá no Ceará. Em breve, depois eu vou aplicar aqui, mas também está saindo um livro sobre os KPIs da saúde e segurança do trabalho. E eu agradeço muito a oportunidade e quem tiver dúvidas sobre direito previdenciário, nós estamos todos abertos, a Comissão do Direito Previdenciário aqui em Uberlândia também é muito atuante. Então, em nome de toda a minha turma, eu agradeço para que todos os advogados previdenciaristas possam fazer a diferença na vida de vocês. Bom, então eu já vou deixar aqui um convite aberto para a senhora, que assim que o artigo for publicado e o livro também, que a senhora venha também nos fazer uma nova visita para divulgá-lo. Também será um prazer aqui. Eu gostaria também que a senhora deixasse a sua página no Instagram para quem desejar acompanhar sobre assuntos da Previdência também, que lá é o canal mais certo que tem. Eu estou no Instagram, Michele ADV Prev. Me segue lá, a gente passa dicas tanto para o segurado quanto para a empresa também. Isso. Muito obrigada.